E na briga do bem entre governadores e prefeitos para saber quem vacina a sua população primeiro, Eduardo Paes dá uma esticada, sai na frente e diz que vacinará toda a população carioca acima de 18 anos até agosto. E isso gera elogios até de seus adversários políticos e alguns memes na internet. E metade dos cariocas acima de 18 anos já receberam a primeira dose do Covid-19. Enquanto isso, alguns locais do Rio de Janeiro, o gás de cozinha sai por até R$100. E mais de 2 milhões de pessoas no estado do Rio estão em situação de extrema pobreza. A Prefeitura do Rio continua com o Viver Centro e tira toda a grade do Mahatma Gandhi. Paes promete investir 15% do que arrecadar na Prefeitura do Rio. Isso e muito mais no Hoje no Rio, aquele seu resumo esperto do que aconteceu de mais importante no Rio de Janeiro. Eu sou Quintino Gomes Freire, editor-chefe do Diário do Rio. E Hoje no Rio é patrocinado pela Sérgio Castro Imóveis, a empresa que resolve, e Captubar, o melhor chopp do centro do Rio. E uma notícia muito triste para o Rio de Janeiro. Faleceu hoje o diretor de carnaval, Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, o Laíla, muito identificado com a Beija-Flor de Nilópolis, apesar de já não estar mais na escola. Ele que será sepultado no Caju nesse sábado, faleceu vítima de Covid-19, e isso que ele estava já duplamente vacinado, mostrando que só a vacina não adianta, é vacinar todo mundo. Lembrando que a vacina funciona a partir da imunização de muita gente. O Laíla tinha ido ao médico apenas para fazer exames de rotina quando testou positivo para a doença, e ele estava assintomático. E na quinta-feira o quadro piorou muito, vindo a falecer hoje, nessa sexta. E a notícia que tanto esperávamos finalmente saiu. Eduardo Paes adiantou o processo de vacinação, deu uma rasteira no Dória, deu uma rasteira no Leite, deu uma rasteira em vários prefeitos que estavam na briga de quem vacina primeiro, e agora promete, claro, mantém as condições normais de temperatura e pressão, que toda a população carioca acima de 18 anos receberá a primeira dose da vacina contra o Covid-19 até 31 de agosto. Prazo muito melhor do que o previsto anteriormente, que era 21 de setembro. Isso mesmo, 21 de setembro, ou seja, não dava tempo nem de ter direito ao Réveillon. Paralelamente a isso, Eduardo Paes também anunciou que adolescentes entre 12 e 17 anos serão imunizados em setembro. E claro, uma notícia dessa recebe elogios até dos adversários políticos de Eduardo Paes. Isso inclui a deputada federal Clarissa Garotinho, que pede para aproveitar para pedir uma atenção especial com todas as mães que estejam aumentando comorbidades. Ela que foi adversária dele no primeiro turno da eleição para prefeito do Rio. Quem também elogiou foi o Paulo Pinheiro, vereador que é bem crítico a Eduardo Paes, especialmente na questão da saúde. Disse o vereador, que também escreve no Diário do Rio: há uma rinha de governadores para a vacinação, uma brincadeira, mas que mostra uma realidade do nosso Rio. Enquanto Dória, Leite e Dino, governadores, estão na jogada, o Rio é representado pelo prefeito Eduardo Paes. Cláudio Castro não parece ter interesse em acelerar nada por aqui, né? Deu uma porradinha aí no governador que realmente parece não ter interesse. Até o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, elogiou: contra a má guerra nós temos o bom combate. E o bom combate é através do nosso exemplo, que acontece hoje aqui. A harmonia da gestão tripartite, política de saúde para levar as vacinas de forma ágil. Com isso podemos ter previsibilidade. Caraca, palavra difícil. Ter previsibilidade no nosso calendário. E até que não gerou tantos memes, mas alguns bem engraçados. Um deles é aquela foto clássica de um camarada cavalgando um urso, só que aí com a foto do Eduardo Paes, com aquele seu chapeuzinho Panamá, só que no lugar de uma arma atrás é uma vacina. Alguém botou no Instagram que eu amo o país Rio de Janeiro, que o cara fala: se um dia você for preso, Dudu, eu vou levar almoço todo dia, vai ter McDonald's e o carai. Enquanto um terceiro diz que, no Twitter, adora que tenha rinha de governadores para vacinar a população, inclui-se Eduardo Paes, porque simplesmente ninguém sabe quem é o governador do Rio de Janeiro. Esse aí deve ter ido Paulo Pinheiro, né? E a Secretaria de Saúde do Rio comemorou ontem, quinta-feira, que mais 50% da população carioca com mais de 18 anos já tomou a primeira dose de vacina contra a Covid-19. Mas pede atenção, porque a meta é alcançar 90% da população. E o clássico surpreendendo um total de 0 pessoas. O relator do processo de cassação do Dr. Jairinho, o vereador Luiz Carlos Ramos Filho, apresentou o relatório final pela procedência da denúncia. A gente esperava o quê, né? Que pedisse para inocentá-lo? Claro que não. Então tudo aí segue que o parlamentar Jairinho, melhor, presidiário Jairinho, vai ser cassado. Agora a defesa do Dr. Jairinho terá o prazo de 5 dias para apresentar suas alegações finais no processo. Após esse prazo, o Conselho voltará a se reunir para deliberar sobre o processo, o Conselho de Ética. Se for aprovado, será remetido ao plenário para votação definitiva.
Segundo o presidente do Conselho de Ética, o Alexandre Esquerdo, Democratas, a expectativa é que a votação definitiva em plenário ocorra no dia 29 de junho. E uma notícia muito triste para quem gosta de cinema de rua: o Grupo Severiano Ribeiro, dono da rede Kinoplex, confirmou o encerramento das atividades do Cine Rocks em Copacabana. Paralelamente, a prefeitura decidiu que o local não pode ter seu ramo alterado sem alvará da mesma. Vejam bem, teve gente dizendo que ia ter que continuar cinema. Não é isso. A prefeitura dá vantagens financeiras se continuar cinema. Mas é claro que não significa que vai ser, até porque o cinema não dá mais o lucro que dava, especialmente na nova realidade pós-pandemia de Covid-19. E o gás de cozinha aumentou, aquele gás de botijão, e isso está gerando problemas muito sérios em regiões dominadas pelo tráfico e pela milícia, onde o gás pode passar facilmente dos R$100. Isso mesmo, R$100. Uma moradora da Praça Seca disse: aqui está custando R$100. E se eles souberem que a pessoa está comprando fora, obrigam a deixar com eles e comprar o deles. Um morador da Rocinha, que também não quis ter seu nome revelado, informou ao Diário do Rio que na favela que tem o tráfico, um poder paralelo dominante, também está vendendo gás a R$100. Algumas pessoas, inclusive, se arriscam comprando gás fora e entrando com os botijões escondidos em carros na comunidade. Dados da Associação Nacional de Petróleo mostram que no estado do Rio, a diferença mais alta, né, entre os preços encontrados variam entre R$65 e R$90. Isso que não entrou ali no Santa Cruz, Campo Grande, a milícia domina. E olha que notícia, mais de 2 milhões de pessoas, quase 3 milhões, na verdade 2.709.865 pessoas no estado do Rio de Janeiro vivem em situação de pobreza extrema. Os dados são do CadÚnico, analisado pelo Instituto Rio 21, que mostra que 15.604 pessoas entre cada 100 mil habitantes do estado vivem nessa situação. O Rio de Janeiro é o pior estado no Sudeste e Sul do país. Está atrás, claro, de estados do Norte e Nordeste, mas está pior do que Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Rondônia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Distrito Federal e Santa Catarina. Ou seja, não é só pior do que Sudeste e Sul, não. É pior que Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Mas algumas coisas boas começam a acontecer. A Prefeitura do Rio de Janeiro terminou a retirada do gradil e limpeza da Praça Mahatma Gandhi, parte aí do processo de reviver centro do Rio, que pretende requalificar, ressignificar a região central da cidade, levando moradores e mais comércio para uma região que perdeu tanto durante a pandemia e a crise dos grandes centros que vem sofrendo o mundo inteiro. E durante o encontro na Casa Firjan, durante o evento Desafios e Oportunidades para a Cidade do Rio de Janeiro, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou que a Prefeitura do Rio vai destinar, em média, 15% do que arrecada para investimentos. Disse o prefeito: passamos por momentos difíceis, mas essa virada já está acontecendo. Acreditem que o Rio tem jeito. E também, tratando do centro do Rio, o secretário de Planejamento Urbano, o Washington Fajardo, e grande entusiasta do Reviver Centro, destacou o programa e disse: a ideia é de regulamentar os edifícios e escritórios para que possamos ter mais atividades residenciais. Isso é fundamental para que a área central possa ter outra dinâmica, algo que a pandemia já impactou. Hoje temos capacidade tecnológica para promover uma maior integração territorial de áreas distantes, até com a possibilidade de trabalho remoto. Então isso tem impacto direto no centro de negócio da cidade. E citou exemplos de Paris quanto à regularização do centro da cidade. E fim de semana de friozinho, congelando todos os cariocas. Segundo o Climatempo, para este sábado a previsão de sol com algumas nuvens, mas sem chuva. A temperatura varia entre 15 e 26 graus. Já no domingo, o dia será de sol com aumento de nuvens para amanhã. Durante a tarde e a noite, a chance de pancada de chuva, mínima de 18 e máxima de 28 graus. E a boa do fim de semana, você me pergunta, a Bardinteria Descolada, que tem na Tijuca e é famosa por sua roda gigante de coxinhas, chegou ao polo gastronômico de Vista Alegre. Então, né, é a dica aí, não se aglomerem, usem a máscara, muito cuidado, ou faça como eu, leia um livro. Vou ler O Jogador número 2, que eu descobri hoje, que saiu, e eu gostei muito do primeiro livro. Então é isso, senhores. Foi o que aconteceu hoje no Rio. Pedindo sempre para se inscrever, assinar o canal, apertar o sininho aqui, essas coisas todas, né? E lembrando sempre que temos conteúdo no Diário do Rio, diariamente, vídeos aqui no YouTube, áudio no podcast. É quase praticamente uma rede de mídia aí. Toma cuidado, Rede Globo.